A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Graças a Deus por outra vez estar aqui, me dirigindo até vocês com a palavra, e espero que esta palavra seja útil, seja para despertamento de todos nós. Eu quero falar hoje um pouco sobre a verdade. O nosso país acostumou-se a ouvir uma frase daquele que hoje é o presidente da nação, e todos sabem que o nosso presidente se elegeu usando com um slogan de campanha política as palavras de Jesus, que estão escritas no Evangelho segundo João, capítulo 8, versículos 32. E isso tornou-se conhecido, muita gente hoje sabe de cor e salteado, e tornou-se uma frase muito costumeira. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E eu quero meditar com vocês hoje, fazer uma reflexão sobre isto. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Foi Jesus, claro, que disse isso. Mas o que eu quero pensar com vocês é: será que as pessoas hoje sabem exatamente o que o Senhor Jesus quis dizer ou disse com isso? Será que as pessoas que recitam esta frase ou este versículo têm a percepção da grandeza desta palavra? E eu desejo, irmãos, que nós que somos cristãos, somos evangélicos, somos servos de Deus, que possamos realmente não apenas conhecer este versículo, estas palavras, mas que possamos refletir sobre elas e que possamos viver de acordo com ela. Quando o Senhor Jesus dirige estas palavras a uma classe religiosa, que eram os fariseus, os principais religiosos de Israel nos tempos de Cristo, ele não está apenas falando palavras. E essa é uma das primeiras coisas que eu quero refletir com vocês. As pessoas acostumam-se a pensar na verdade apenas como palavras. Só que, amados irmãos, a verdade não é apenas palavras. É muito comum se encontrar pessoas dizendo: eu falo a verdade. O que eu digo é a verdade. Mas o que a gente fala, o que a gente diz, é apenas um tipo, uma modalidade de verdade. São palavras, verdade expressa em palavras, são palavras verdadeiras. Sim, isso é importante. E naturalmente, todo fiel cristão, todo servo de Deus precisa falar a verdade. Porque se nós somos crentes, como costumamos dizer, servimos a Deus, somos nascidos de novo e não falamos a verdade, claro, estamos pecando terrivelmente e mentindo, porque não falar a verdade é mentir. Mas eu quero que você pense um pouco mais. Quando Jesus fala conhecereis a verdade, ele não está dizendo sobre as suas palavras. Você vai conhecer as minhas palavras, o que eu estou falando, e será liberto. A verdade inclui as palavras das pessoas, mas inclui a própria pessoa. E quando Jesus falava da verdade, ele falava dele mesmo. Ele diz: eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Então, queridos, nós hoje, será que podemos, diante de uma sociedade pervertida, corrompida, depravada,
uma sociedade mergulhada no engano, na corrupção, na desonestidade, e em tantas coisas. Será que nós podemos nos posicionar diante do mundo, diante da sociedade e dizer: olhem para nós? Nós não apenas falamos a verdade, nós vivemos a verdade. E é isto que o Senhor disse para os fariseus: conheçam a mim. E conhecer uma pessoa, é claro que inclui conhecer o que ele diz, o que ele fala. Mas o importante é que a pessoa seja verdadeira. E nós desejamos que os evangélicos de hoje, a sociedade cristã de hoje, seja verdadeiro. A verdade inclui o caráter da pessoa, as atitudes, o modo de viver. É viver a verdade. E a verdade, ela toma uma posição tão importante, ela toma personalidade, de forma que a pessoa precisa dizer: eu sou verdadeiro. Jesus disse que ele era a verdade. Eu não vou falar que sou a verdade, nem você, é claro. Mas devemos ser verdadeiros. Se falamos a verdade, devemos viver a verdade. Se não vivemos a verdade, nada adianta falar a verdade ou tentar afirmar que o que falamos é a verdade. Nós precisamos ter um viver verdadeiro, incluindo tudo que somos e falamos, para que assim Jesus Cristo seja refletido através de nós. O que acontece com o mundo evangélico hoje é que existem muitas palavras, fala-se muito, prega-se muito. Há muitos sábios, teólogos, pregadores, ensinadores. Só que, queridos, o mundo está precisando de homens verdadeiros, de cristãos verdadeiros, de pessoas verdadeiras. É isso que o mundo precisa, de homens e mulheres que não apenas falem verdades, mas sejam verdadeiros, vivam a verdade. É o que eu desejo para você, é o que eu desejo ser, e que todos nós sejamos. E quando eu falo nós, eu me refiro ao nosso povo, nossa igreja, nossos parentes, nossos queridos, que nós sejamos verdadeiros, não apenas falando palavras verdadeiras. Eu creio, amados, que Deus espera que a sua igreja seja isto. Sejam pessoas verdadeiras, porque pessoas que vivem em Cristo Jesus vivem a verdade, transmitem a verdade. E quando você vive a verdade, transmite verdades, você constrói vidas, você constrói caráter, você constrói modelos em que vão ser exemplo na sociedade. Aquele que vive a verdade é uma bênção para a sociedade. Que Deus nos ajude, amados, que o Espírito Santo de Deus em nós nos faça falar a verdade, mas acima disto, sermos verdadeiros cristãos, autênticos servos de Deus. Que Deus te abençoe.